O que acontece quando uma princesa caipira é lançada em uma impiedosa batalha real entre nobres, apenas para evitar o uso de um sufocante espartilho? A maioria dos contos de fadas promete um casamento dos sonhos no fim do arco-íris, mas, para a princesa Rita, caminhar até aquele altar sagrado pode ser, na verdade, o seu pior pesadelo. Afinal, todas as histórias afirmavam que terminariam com todos vivendo felizes para sempre sob a luz divina. Entretanto, quando era obrigada a competir contra 30 nobres, extremamente competitivas pelo trono do império mais temido do continente, aquele altar pacífico mais parecia um cadafalso. Ao observar todas aquelas nobres anônimas vestidas com luxuosos trajes, se tornava evidente que ninguém jamais se perguntava o que aconteceria depois que a grande cerimônia terminasse. Desde pequena, Rita sempre detestou aqueles finais felizes e perfeitos. Ela sabia que a vida não simplesmente terminava. Quando as cortinas se fechavam, o amanhã sempre estaria esperando para ser enfrentado. O lendário soberano permanecia diante de todos em sua majestade, envolto em veludo e ouro. Porém, por trás de toda aquela autoridade imperial aterradora, havia uma história que estava apenas começando a se desenrolar. Pombas brancas esvoaçavam pelo céu, enquanto a verdade finalmente se revelava. Depois que o conto de fadas chegava ao fim, a vida real é que começava de verdade, trazendo consigo todo o caos, a confusão e as reviravoltas inesperadas que acompanhavam o futuro. Uma verdadeira galeria de damas deslumbrantes havia se reunido, vindas de todas as partes do reino. Cada uma delas foi cuidadosamente preparada e adornada para cumprir um destino real. Rita já não suportava a ideia de participar de outra festa de chá, ao lado de 30 garotas disputando a atenção de um único homem. Em seu íntimo, ela preferiria fugir imediatamente de volta para os estábulos. Uma intensa luz atravessava os enormes e ornamentados arcos da entrada do palácio. Rita sabia que tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento era apenas o primeiro capítulo de sua verdadeira jornada. Vestida com um deslumbrante traje bordado, adornado com joias cintilantes e uma tiara radiante, Rita mantinha os olhos voltados para frente com uma determinação serena. 4 criadas carregavam a enorme cauda branca e brilhante de seu vestido, enquanto ela deslizava pelo piso de mármore polido, assumindo cada passo com absoluta confiança. Ela não havia escolhido aquele caminho para satisfazer as expectativas da realeza, tampouco para cumprir antigas profecias. Rita deu aquele salto por vontade própria, e estava decidida a viver aquela escolha segundo os seus próprios termos. Descendo os degraus, o imperador avançava em direção a Rita, com uma autoridade grandiosa e imponente, envolto em seu magnífico manto forrado de pele. Ele estendeu uma mão enluvada em sua direção, fazendo um convite silencioso, que mudaria completamente o relacionamento entre os dois. Enquanto pétalas douradas flutuavam suavemente ao seu redor, a princesa Rita ergueu o olhar, com seus brilhantes olhos âmbar, repletos de uma determinação inabalável. Os detalhes do fino bordado de seu vestido eram impressionantes. Suas mãos se encontraram suavemente sobre um leito de rosas brancas, em plena floração, selando uma promessa silenciosa, enquanto 2 mundos colidiam. Voltando ao ponto em que toda aquela loucura havia começado, no pacífico e pequeno reino agrícola de Alandou, um servo da corte, completamente sem fôlego, corria desesperadamente por uma estrada de terra, enquanto gritava a plenos pulmões pelo nome da princesa. Ele enfiava a cabeça freneticamente em cada baia do estábulo, procurando desesperadamente entre o feno, enquanto os cavalos observavam tranquilamente todo aquele desespero. Um dos cavalos apenas o encarava, com absoluta calma, como se soubesse perfeitamente onde sua humana favorita estava escondida. Enquanto todos no castelo estavam enlouquecendo à procura dela, a protagonista, a princesa Rita, aproveitava uma confortável soneca vespertina, deitada sobre a palha. A situação era tão tranquila que chegava a ser familiar. O cavalo aproximou delicadamente o focinho molhado do rosto dela, e começou a acariciá-lo, fazendo Rita se remexer e rir baixinho, enquanto ainda dormia. Rita murmurou sonolentamente, para que ela equiparasse com aquilo, acreditando que seu cavalo favorito estava apenas brincando com ela. Nesse momento, o servo apareceu por cima da divisória da baia, e finalmente encontrou a princesa Rita. Ele informou que um mensageiro do Império havia acabado de chegar. Então veio a notícia mais absurda que Rita poderia imaginar. Ela havia sido convocada para se casar. Rita esfregou os olhos ainda sonolentos, completamente confusa diante daquela revelação. Ela mal conseguia compreender
o que estava acontecendo, a cena então se deslocou para o salão principal do castelo de Elandil. O rei e a rainha estavam sentados no sofá, completamente desesperados, sem saber o que poderiam fazer diante daquela situação. Sua mãe segurava a testa, em profunda agonia, lamentando que sua doce e indomável Rita jamais conseguiria sobreviver em um lugar tão cruel e implacável quanto o Império. Enquanto isso, Rita permanecia sentada diante dos dois, sorrindo tranquilamente como se nada de extraordinário estivesse acontecendo. A rainha começou a entrar em pânico, ressaltando que o poder e a história do Império estavam em uma dimensão completamente diferente da de Elandil. O rei, coberto de suor e tremendo nervosamente, reconheceu que eles simplesmente não poderiam recusar um decreto imperial sem correr o risco de iniciar uma guerra. A estratégia clássica de uma família real estava mais uma vez em ação. A filha mais velha, Louise, a segunda filha, Marie, e a terceira filha, Ellie, já haviam sido casadas. Dessa forma, a pobre quarta filha, Rita, acabou se tornando a última opção disponível para ser sacrificada naquele acordo matrimonial. Ao perceber o desespero dos pais, Rita tentou aliviar o clima com um sorriso alegre. Ela explicou tranquilamente que, mais cedo ou mais tarde, acabaria se casando de qualquer maneira, portanto não havia motivo para tanta preocupação. Sua mãe, porém, não conseguia entender como Rita podia permanecer tão despreocupada diante de uma situação daquelas. A rainha questionou, indignada, se a filha realmente acreditava que conseguiria lidar com as rígidas regras de etiqueta, a diplomacia política, e pior ainda, com a obrigação de usar diariamente um espartilho sufocante. Diante da perspectiva, a cabeça de Rita começou a girar em círculos de pura vertigem. Ela soltou um pequeno grito de susto, quando sua mãe apresentou o argumento decisivo. Caso partisse para o Império, seria obrigada a abandonar seu amado cavalo, Alec. A simples ideia de nunca mais poder montar Alec fez Rita entrar em completo desespero. Toda aquela história de política imperial, ou nobres assustadores, não significava absolutamente nada diante da possibilidade de perder seus passeios a cavalo pelos campos abertos. A mudança em sua expressão foi instantânea e dramática. Até aquele momento, Rita permaneceu completamente tranquila, mas bastou seu cavalo entrar na conversa para tudo se tornar pessoal. Seu pai exibiu um sorriso gentil e agridoce, enquanto confessava que, por Rita ser a mais moleca entre todas as filhas, eles desejavam mantê-la por perto, para que o castelo não parecesse tão solitário. Ao ouvir o carinho sincero nas palavras do pai, os olhos âmbar de Rita se arregalaram, enquanto uma onda de afeto tomava conta de seu coração. Em seguida, ela voltou sua atenção para o enorme mapa do Império de Gauzyr, e massageou as têmporas, completamente frustrada. Um suspiro escapou de seus lábios, enquanto refletia sobre como uma simples princesa de uma pequena nação agrícola poderia governar o maior império de todo o continente. Entretanto, logo se recordou de suas irmãs mais velhas. Todas haviam cumprido seus deveres, e após seus casamentos, encontraram felicidade em suas novas vidas. Ao perceber que agora chegou sua vez de assumir essa responsabilidade pela família, Rita reuniu toda a sua determinação e decidiu que faria o melhor que pudesse, independentemente do que encontrasse em seu caminho, se voltando para os pais, que aguardavam sua resposta com ansiedade. Rita respirou profundamente e se preparou para lhes dar sua decisão final. Então abriu um sorriso radiante e tranquilizador, afirmando que provavelmente ficaria completamente bem, e pedindo que eles não se preocupassem, se despedindo dela com um sorriso. A palavra provavelmente, certamente não era o que pais gostariam de ouvir, antes de enviarem a própria filha para um verdadeiro ninho de víboras da política imperial, mas sua mãe apenas soltou um longo e pesado suspiro, depois de recuperar a compostura. Sua mãe explicou que aquela não era uma proposta de casamento comum. Rita inclinou levemente a cabeça, tomada pela curiosidade, e imaginando qual seria o detalhe escondido por trás daquela estranha condição. Algum tempo depois, Rita finalmente chegou ao Império de Gauzyr. Ao atravessar os portões do magnífico palácio interno, ficou completamente paralisada, diante de tamanha grandiosidade. Vestindo um simples traje de viagem, e mantendo as mãos delicadamente entrelaçadas diante do corpo, Rita soltou um suspiro maravilhado, enquanto contemplava a arquitetura deslumbrante, que se erguia diante de seus olhos. O gigantesco salão do palácio interno estava repleto de dezenas de lindas princesas. Todas tomavam chá em meio ao mais absoluto luxo,
conversando animadamente, sob enormes lustres de cristal e próximas a elegantes fontes de mármore. Ao lado de sua criada idosa, Rita observava tudo com os olhos arregalados, completamente impressionada com o brilho e a elegância de cada uma daquelas damas. De repente, vários sacerdotes de alta posição, vestidos com impecáveis vestes brancas, caminharam até o centro do salão e atraíram imediatamente a atenção de todos os presentes. O sacerdote principal anunciou solenemente que, sob a orientação da deusa Atra, todas as princesas haviam sido reunidas naquele dia. Em seguida, declarou que, a partir daquele momento, as 30 princesas presentes passariam o próximo mês participando do processo oficial de seleção da próxima imperatriz, conforme havia sido decretado pelo Santo Oráculo. Era, na prática, uma competição de sobrevivência de um mês, entre 30 princesas estrangeiras disputando o título de imperatriz, algo digno de um verdadeiro espetáculo, enquanto praticamente todas as outras princesas demonstravam tensão e preocupação. Rita abriu um sorriso discreto e extremamente satisfeito. Aquela situação era exatamente o que sua mãe havia previsto antes de sua partida, e seu plano parecia simplesmente perfeito. Em sua mente, tudo fazia sentido, bastava passar aqueles 30 dias, sendo completamente desinteressada, se mantendo o mais discreta possível, e sem chamar a atenção de ninguém. Assim, alguma daquelas princesas incrivelmente belas e ambiciosas, certamente conquistaria a coroa, enquanto ela seria enviada de volta para casa, e poderia finalmente voltar a cavalgar Alec, com um sorriso travesso estampado no rosto. Rita percorreu os longos corredores do palácio, completamente confiante de que fracassar naquela competição seria justamente seu bilhete mais rápido de volta à liberdade. Ao entrar em seus aposentos temporários, a princesa Rita se virou para conversar com a criada, que lhe havia sido designada. No entanto, a mulher permanecia imóvel, exibindo uma expressão completamente fria, e sem qualquer emoção no rosto, como se preferisse estar em qualquer outro lugar do mundo. Sem se importar minimamente com aquela recepção gelada, Rita esqueceu imediatamente a atitude da criada. Ao contemplar o quarto diante de si, seus olhos brilharam de puro encantamento, enquanto ela admirava as paredes revestidas por luxuosos papéis dourados, e os deslumbrantes lustres cintilantes, que iluminavam todo o aposento. Ela exclamou alegremente, o quanto tudo parecia magnífico, enquanto a criada repetia baixinho a palavra, tomada por completo ceticismo, e percebendo o tom estranho em sua voz, Rita inclinou a cabeça, querendo saber o que ela havia querido dizer. A criada, sempre estoica, imediatamente voltou atrás, endireitando a postura e murmurando que não havia sido nada. Em seguida, levou a mão ao peito e fez uma reverência rígida, semelhante a uma continência militar, se apresentando formalmente, como Noel Meyer, a empregada encarregada de acompanhar Rita. Ela também informou que estaria à disposição da jovem juntamente com outras duas criadas auxiliares. Rita abriu um sorriso radiante e agradeceu educadamente, explicando que já havia trazido de casa sua querida e idosa babá, que sempre cuidou de suas necessidades pessoais. Sem sequer hesitar, a criada-chefe soltou uma verdadeira bomba, ao anunciar que a babá de Rita já havia sido devidamente empacotada e enviada de volta para Landau. Rita ficou completamente chocada, quase deixando o queixo cair no chão. A criada explicou com toda a calma que, embora Rita tivesse permissão para manter seus pertences pessoais consigo, as regras imperiais determinavam rigorosamente que, durante o mês de seleção, apenas os funcionários exclusivos do palácio poderiam atender as candidatas. Lágrimas enormes começaram a brotar dos olhos de Rita, enquanto ela lamentava a ausência da babá e já sentia falta de sua presença reconfortante. Enquanto isso, a criada, completamente indiferente ao drama, lembrou que o sumo sacerdote havia explicado tudo aquilo literalmente durante o grande discurso de orientação. Rita congelou, suando frio e arregalando os olhos ao perceber, em seu íntimo, que não havia escutado sequer uma palavra do longo discurso do sacerdote. Então, um pensamento terrível surgiu em sua mente. Tomada pela preocupação, Rita perguntou se seu amado cavalo, Alec, também havia sido mandado de volta para casa. A criada, porém, enquanto carregava tranquilamente uma bacia de água morna, respondeu que não, enquanto Rita, aliviada, correu imediatamente para os estábulos imperiais. Ao chegar lá, encontrou Alec e o abraçou com força, radiante de felicidade, ao descobrir que seu fiel cavalo marrom havia recebido permissão para permanecer no palácio. Envolto em uma capa escura com capuz,
Rita acariciou o focinho de Alec e refletiu que, agora que sua babá não estava mais por perto, teria de sair escondida durante a noite para visitá-lo. Afinal, embora escapar dos guardas não fosse nada fácil, ela não pretendia deixar de vê-lo. A ideia de uma princesa moleca se arriscar a fugir de uma fortaleza imperial apenas para abraçar seu cavalo era, sem dúvida, a mais pura demonstração de sua personalidade. De repente, Alec abriu a boca e soltou um relincho absurdamente alto, que ecoou por todo o estábulo, e pegou Rita completamente de surpresa. Rita caiu na gargalhada e apertou o cavalo em um abraço ainda mais forte, agradecendo-lhe por conseguir colocar um enorme sorriso em seu rosto, justamente quando ela mais precisava disso. Então, pesados passos ecoaram perto da entrada. Rita imediatamente ficou alerta e voltou os olhos para a porta. Foi quando avistou a silhueta imponente de um homem misterioso, recortada contra o brilho dourado do pôr do sol. Um nobre de aparência impressionante, cabelos escuros e beleza marcante, entrou na área iluminada, vestindo um elegante casaco de veludo. Ele fitou Alec atentamente e murmurou consigo mesmo, ao notar o cavalo rústico, que havia sido trazido pela candidata de Alandor. Rita se abaixou até quase tocar o chão, e se escondeu atrás de uma pilha de palha fresca, espiou por entre as hastes com seus grandes olhos âmbar, tomada pela curiosidade, enquanto tentava descobrir quem, afinal, poderia ser aquele estranho tão impecavelmente vestido. O nobre estendeu uma elegante mão enluvada, em direção à baia do cavalo, se movendo com uma graça natural, e uma postura aristocrática impecável. Os longos e esbeltos dedos chamavam atenção, especialmente pelo cuidado com que o homem os posicionava. Ele parecia saber exatamente como impressionar enquanto elogiava mentalmente a pelagem brilhante de Alec, e estendia a mão para acariciá-lo. Entretanto, Alec imediatamente sacudiu a cabeça de maneira violenta, soltando um alto relincho, e se recusando por completo a aceitar aquele estranho arrogante e cheio de pompa. Em vez de se irritar, o homem de cabelos escuros soltou uma risada baixa e charmosa, claramente divertido, com o temperamento indomável do cavalo. Para ele, a atitude de Alec era extremamente engraçada. Logo depois, se mostrou um lindo e tranquilo jardim do palácio, banhado pelo luar. De volta ao quarto real, Rita se jogou sobre sua luxuosa cama ainda vestindo a camisola. Estava exausta depois de um longo dia, mas sua mente continuava trabalhando, enquanto planejava uma maneira de descobrir a rota das patrulhas dos guardas. Assim, poderia continuar visitando Alec, sem ser descoberta. Enquanto permanecia deitada, fitando o teto, Rita não conseguia evitar pensar no misterioso e belo homem que havia visto nas cavalariças, pela riqueza de suas roupas e pela maneira refinada como se comportava. Tudo indicava que ele deveria possuir uma influência considerável na corte imperial. Ao repousar a cabeça sobre o travesseiro macio, uma leve melancolia tomou conta dela. Rita refletiu sobre como ainda conhecia tão pouco daquele complexo império, para o qual havia acabado de se mudar. As imagens dos grandiosos salões do palácio e das 30 glamorosas princesas começaram a passar por sua mente, despertando nela uma sensação de admiração diante daquele mundo de luxo e esplendor que jamais imaginara conhecer. Debaixo dos cobertores, Rita se remexeu animadamente, e seu otimismo de espírito moleque logo voltou a tomar conta dela. Para Rita, conhecer tantas garotas de sua idade parecia uma oportunidade incrível de fazer amizades, que poderiam durar por toda a vida, durante sua estadia no palácio. Mal sabia ela que estava encarando uma feroz disputa pelo título de imperatriz, como se fosse apenas um acampamento de férias, repleto de garotas fazendo uma inocente festa do pijama. Com uma risadinha feliz, Rita fechou os olhos sob o céu estrelado e adormeceu tranquilamente, sem a menor preocupação com o que o dia seguinte lhe reservava. Na manhã seguinte, porém, tudo mudou. Rita estava completamente encharcada, da cabeça aos pés, com água escorrendo por todo o corpo, enquanto um grito estridente e desesperado ecoava pelo corredor. Uma enorme quantidade de água gelada havia sido despejada sobre ela, se espalhando pelo chão de mármore, com um forte estrondo que reverberou por todo o salão. Rita permanecia ali, completamente ensopada, parecendo um pobre rato, que acabou de ser retirado da água. Rita piscou, completamente confusa, enquanto uma princesa ruiva e arrogante segura uma taça por perto, e uma doce garota de cabelos azuis soltou um suspiro de puro horror diante da cena. Poucos minutos antes,
Rita caminhava tranquilamente pelo impecável corredor do palácio ao lado de sua criada, se dirigindo ao salão principal depois de terminar um enorme café da manhã. Dezenas de nobres de elite de todo o continente estavam reunidas em pequenos grupos, tomando chá e trocando fofocas sob as imponentes janelas de vidro. Ao ouvir sobre aquela multidão, a criada comentou casualmente que, historicamente, até 100 princesas candidatas já haviam vivido simultaneamente no palácio interno. Rita ficou completamente chocada ao descobrir que eram 100 princesas, arregalando os olhos e deixando escapar um pequeno som de espanto. Baixando os olhos para seu simples vestido tradicional, Rita continuou conversando com a criada, enquanto atravessavam um vasto salão dourado. Com um sorriso radiante, Rita elogiou o café da manhã do Império, admitindo que havia se empanturrado de doces sofisticados, croissants e salada fresca, assim que acordou, levando às mãos as bochechas ainda aquecidas pela felicidade. Ela se gabou de que o pão caseiro de Alandou continuava sendo superior, pois, o trigo cultivado em sua terra natal, tornava os produtos assados especialmente doces e fofinhos. Ao ouvir aquele entusiasmo inocente e cheio de orgulho pela terra natal, uma risadinha suave e educada ecoou logo atrás dela. Percebendo que havia rido em voz alta, uma tímida princesa de cabelos azuis ficou vermelha como um tomate e se desculpou apressadamente por ter interrompido a conversa. Contemplando Rita com seus gentis olhos cor de rubi, a doce garota explicou, envergonhada, que apenas havia rido, porque Rita parecia genuinamente radiante e feliz, enquanto falava sobre a comida de seu país de origem. Encantada por encontrar alguém disposta a ouvi-la, Rita abriu um sorriso orgulhoso e começou a elogiar as famosas tortas de creme de leite, preparadas por sua babá, afirmando que tinham um sabor tão maravilhoso, que pareciam o próprio paraíso na terra. A princesa de fala suave inclinou a cabeça, com os olhos brilhando de curiosidade inocente, e demonstrou enorme interesse, ao descobrir que a torta de creme de leite parecia absolutamente deliciosa. No entanto, assim que terminou de falar, sua expressão começou a vacilar. Grandes lágrimas brilhantes se acumularam em seus olhos. De repente, verdadeiras cachoeiras cômicas de lágrimas começaram a jorrar de seus olhos. Rita entrou em pânico e começou a agitar as mãos freneticamente, tentando entender o que havia acontecido. Segurando firmemente o elegante vestido azul, a pobre garota soluçava de maneira inconsolável. Ela confessou que ouvir Rita falar sobre sua terra natal havia despertado uma saudade tão intensa que chegava a ser dolorosa. Suavizando a voz, Rita se aproximou e colocou uma mão reconfortante junto ao ombro da garota. Com sincera ternura, assegurou que compreendia perfeitamente como era difícil permanecer longe de casa. Então, Rita lhe entregou um delicado lenço de renda e abriu um sorriso alegre e radiante. Na tentativa de animá-la, contou que sentia tanta falta de sua terra natal, que chegava a sentir saudades até das fedorentas baías, dos cavalos. Ainda fungando baixinho, a garota enxugou as lágrimas com o lenço, e finalmente esboçou um doce sorriso de alívio. Em seguida, demonstrou curiosidade sobre o nome de Rita. Quando Rita estava prestes a se apresentar, o som agudo de saltos altos ecoou pelo chão. Uma bela princesa ruiva se aproximou com passos altivos, interrompendo a conversa para zombar cruelmente da pequena terra natal de Rita. Enquanto agitava seu leque de renda, a princesa demonstrava uma expressão de desprezo snob. A vilanesca ruiva rosnou que somente uma caipira completamente ignorante de Alandou seria capaz de usar um vestido tão espalhafatoso e ultrapassado diante da realeza imperial sem morrer de vergonha. Se inclinando de maneira desconfortavelmente próxima, a arrogante valentona voltou seu olhar afiado para a garota de cabelos azuis e perguntou, em tom de deboche, se ela era a patética e sem graça princesa Cordélia, do Principado de Celede. Ao ver sua nova amiga sendo humilhada, Rita se colocou imediatamente entre as duas, com um sorriso tranquilo e despreocupado, pronta para colocar aquela arrogante valentona em seu devido lugar. Rita então se virou com um sorriso deslumbrante e completamente sereno, neutralizando por inteiro a atmosfera pesada que havia se formado. Faana ficou completamente atordoada, gaguejando em total incredulidade, ao perceber que seu insulto mesquinho havia fracassado miseravelmente. Sem lhe dar sequer um segundo para se recuperar, Rita se aproximou desconfortavelmente, exibindo um enorme sorriso, e agradeceu com entusiasmo a garota maldosa, por ter se apresentado. A estratégia de Rita, de combater a crueldade com gentileza,
Era tão absurdamente agressiva, que a valentona sequer sabia como reagir. Cheia de energia e alegria, Rita se apresentou como Rita Landau, e perguntou animadamente o nome da ruiva, ao mesmo tempo que elogiava seu vestido cheio de babados. A atitude fez a cabeça de Faana praticamente explodir de pura irritação. Com um suspiro suave e uma das mãos sobre o peito, Rita confessou sinceramente diante de todos, que não sabia absolutamente nada sobre os rituais imperiais ou sobre a política da corte, se sentindo completamente perdida naquele enorme palácio. Rita girou com os braços abertos e propôs, cheia de entusiasmo, que todos simplesmente se tornassem melhores amigas. Em seguida, estendeu a mão para Cordélia, Fiana, e todas as outras princesas que estivessem ao alcance de sua voz. Constrangida pelo gesto caloroso, a tímida garota de cabelos azuis corou suavemente, e se apresentou como Cordélia, a 10ª princesa do Principado de Celede. O rosto de Rita se iluminou de alegria, e ela cumprimentou calorosamente a princesa Cordélia, ignorando completamente Faana ao fundo. Faana cruzou os braços e soltou um bufar irritado, assumindo uma postura pomposa, enquanto segurava seu leque de renda. Com evidente orgulho, a ruiva declarou sua elevada posição social, se apresentando como Faana Linden, pertencente à prestigiosa família ducal Linden. Com um olhar de desprezo, Faana rejeitou a ideia de amizade, e zombou da situação, afirmando que uma princesa do país de menor classificação e uma nobre da 29ª posição formavam uma dupla perfeitamente lamentável. Uma expressão completamente vazia e confusa surgiu no rosto de Rita, enquanto enormes pontos de interrogação pareciam pairar sobre sua cabeça. Ela não fazia a menor ideia do que aquelas classificações significavam, ao perceber sua total ignorância. Faana sorriu maliciosamente por trás do leque e zombou de Rita. Lembrando que ela mesma havia se gabado anteriormente de não conhecer sequer uma única regra do Império, Faana Linden abriu os braços de maneira dramática e soltou uma risada arrogante, anunciando com ares de superioridade que, devido à sua extrema generosidade, explicaria às outras a hierarquia do palácio. Ela explicou que as 30 candidatas eram rigorosamente classificadas de acordo com a riqueza de suas nações e o status de suas linhagens. Essa classificação determinava diretamente o nível de luxo dos aposentos destinados a cada uma delas. Ao fundo, era possível observar diversos retratos detalhados, cada um representando uma das princesas. Se inclinando para frente com um sorriso malicioso e desdenhoso, Faana Linden questionou se a caminhada desde os anexos distantes e deploráveis, onde as outras estavam hospedadas, havia sido exaustiva. Ela ainda se vangloriou de que uma dama delicada como ela jamais seria capaz de suportar uma caminhada tão longa. Rita, porém, apenas deu de ombros e tratou o comentário com naturalidade. Para ela, caminhar não representava dificuldade alguma, pois estava acostumada a treinar montando a cavalo todos os dias em sua terra natal. Cordélia ficou absolutamente impressionada ao descobrir o quanto Rita era atlética. Ao perceber o brilho de admiração nos olhos de Cordélia, Rita a convidou alegremente para cavalgarem juntas algum dia. A expressão de Faana Linden, entretanto, imediatamente se contorceu em uma carranca furiosa, com uma veia saltando em sua testa. Completamente tomada pela irritação, Faana perdeu o controle e começou a gritar que damas nobres de alta linhagem jamais se rebaixariam ao ponto de montarem animais imundos. Ao redor dela, a atmosfera parecia carregada de uma fúria quase palpável. Faana apontou agressivamente seu leque na direção de Cordélia, e com a voz embargada por uma indignação exagerada, declarou que o nobre pai de Cordélia certamente choraria de vergonha, caso a visse se entretendo com assuntos tão vulgares, relacionados à vida no campo. Ela continuou sua amarga provocação, afirmando com desprezo que, por Rita ser oriunda de um reino afastado e pouco desenvolvido, sua família provavelmente só utilizava cavalos porque era pobre demais para contratar criados de verdade. Ao fundo, algumas nobres snobs cobriram a boca com seus elegantes leques de renda, enquanto riam discretamente e cochichavam sobre a princesa do interior. Cordélia abaixou profundamente a cabeça, tentando conter as lágrimas. Os insultos cruéis haviam atingido seu coração e abalado completamente seu espírito, enquanto Rita observava em silêncio o sofrimento da amiga. Depois de alguns instantes de silêncio pesado, Rita deu um passo à frente. Seu olhar se tornou firme e cortante, e sua voz baixa foi suficiente para interromper imediatamente as risadas de Faana, fitando diretamente os olhos da jovem que estava humilhando Cordélia. Rita exigiu,
com educação, mas sem qualquer hesitação, que Faana mantivesse a boca fechada e parasse de lançar insultos cruéis contra a princesa Cordélia. Faana ficou completamente desconcertada. Diante daquela reação inesperada, ela gaguejou, incapaz de esconder o choque, por uma garota do interior ter ousado enfrentá-la daquela maneira. Rita, entretanto, permaneceu tranquila, com um sorriso brilhante e destemido. Ela observou que Cordélia estava profundamente magoada. Quanto a ela própria, porém, não se importava nem um pouco com os insultos infantis de Faana. Em seguida, Rita assumiu uma postura orgulhosa e deixou claro que Faana poderia despejar sobre ela todos os comentários maldosos que quisesse, pois não conseguiria abalá-la. Enquanto isso, uma criada passou pelo local carregando uma bandeja, repleta de bebidas geladas. Consumida pela raiva, Faana Linden finalmente perdeu completamente a razão. Ela agarrou um dos copos contendo uma bebida, extremamente gelada da bandeja, e o arremessou violentamente contra o rosto de Rita. A água congelante se espalhou por todos os lados, encharcando Rita completamente da cabeça aos pés. Cordélia soltou um suspiro de absoluto horror, e levou as mãos à boca, enquanto Faana agitava o leque com um sorriso malicioso. Faana Linden disparou cruelmente, que Rita cheirava como palha barata e suja, zombando dela ao insinuar que talvez o feno podre fosse o produto local mais orgulhoso de seu país. Em meio à cena sombria e pesada, aquela humilhação brutal, Faana acabou coroando Rita com o cruel apelido de Princesa da Palha. A água continuava escorrendo dos cabelos dourados de Rita, pingando sobre o vestido, completamente encharcado. Mesmo assim, ela permanecia em absoluto silêncio, com uma expressão vazia e aparentemente indiferente. De repente, Rita abriu um sorriso radiante e angelical. Ela soltou uma risadinha e reagiu à situação com uma tranquilidade surpreendente, considerando que o cheiro de palha fresca até que era bastante agradável. Faana Linden ficou completamente derrotada diante daquela reação, percebendo que o otimismo de Rita era simplesmente impossível de destruir. Cordélia correu até Rita, profundamente preocupada e trêmula. Ela quis saber se a amiga estava bem, mas Rita apenas sorriu radiante e garantiu que estava perfeitamente bem. Enquanto isso, a criada rapidamente conduziu Rita para longe, a fim de ajudá-la a trocar de roupa. Sem se importar com o banho que havia levado, Rita acompanhou a criada, em busca de roupas secas. No entanto, Rita não fazia a menor ideia de que uma alta silhueta sombria observava cada um de seus movimentos do andar superior. Muito acima, na grande sacada, uma figura misteriosa permanecia nas sombras, observando silenciosamente a animada princesa loira. Algum tempo depois, Rita retornou ao salão de baile, vestindo um magnífico vestido verde esmeralda. Cordélia se aproximou timidamente, claramente envergonhada, e agradeceu profusamente a Rita por ter se colocado ao seu lado anteriormente. Ela também manifestou o desejo de permanecer junto da nova amiga durante a recepção, batendo as mãos enluvadas em pura empolgação. Rita aceitou alegremente. Ela considerou que ter uma amiga por perto certamente a ajudaria a permanecer tranquila quando a imperatriz e os príncipes chegassem. Cordélia, usando seu vestido azul, começou a mexer nervosamente as mãos. Enquanto tremia, seu coração estava disparado, e ela ainda tentava encontrar coragem para dizer mais alguma coisa a Rita. Corada de maneira adorável, Cordélia pediu timidamente que Rita a chamasse de Cord, explicando que esse era o apelido pelo qual seus amigos mais próximos costumavam chamá-la. Ao ouvir aquilo, Rita segurou calorosamente as mãos de Cordélia, demonstrando pura alegria por terem se tornado amigas. Justamente quando as duas estavam trocando seus apelidos carinhosamente, uma voz majestosa e estrondosa ecoou por todo o enorme salão de teto elevado. O anúncio chamou imediatamente a atenção de todos os presentes, fazendo com que o ambiente inteiro se voltasse para a iminente chegada das figuras imperiais. As enormes portas principais se abriram de par em par, e a atual imperatriz do império desceu a escadaria com passos pomposos, soltando uma risada dramática, enquanto se escondia atrás de seu enorme leque de pelos. Vestida com um luxuoso traje dourado, a imperatriz Elisa Reptor Galzir abriu os braços de maneira teatral, dando as boas-vindas às suas pequenas pássaras cantoras, e demonstrando curiosidade sobre qual delas conquistaria a coroa dentro de um mês. A imperatriz transmitia uma presença extremamente teatral, quase como a de uma grande vilã.
principalmente por causa daquele gigantesco leque de pelos. Ela parecia tratar aquele casamento político de alto risco, como se fosse seu próprio programa de televisão. Cordélia se aproximou de Rita e falou baixinho, informando que a imperatriz Elisa era a mãe do terceiro príncipe Emílio. Em seguida, apontou para o belíssimo príncipe loiro que estava ao lado da imperatriz. Se tratava do primeiro príncipe Sovan. Ele é o primeiro príncipe Sovan Edilgauzir. Enquanto a imperatriz continuava seu extravagante discurso, declarando que a jovem escolhida seria responsável por trazer 1000 anos de alegria ao império, fingindo enxugar uma lágrima dramática, a imperatriz lamentou a própria juventude trágica. O príncipe Sovan, porém, rapidamente a confortou com um sorriso carismático, conquistando a simpatia de todos os presentes. Enquanto Rita observava a formação dos membros da família imperial, seus olhos se arregalaram de puro choque, ao avistar um nobre de cabelos escuros parado ao lado do príncipe. Para sua surpresa, aquele homem era exatamente o mesmo estranho que ela havia encontrado nos estábulos. Levemente desesperada, Rita puxou a manga da roupa de sua amiga e perguntou a Cordélia se ela sabia quem era aquele homem de cabelos escuros, que estava próximo do príncipe Sovan. Então, ele foi identificando formalmente como nobre de olhar penetrante, o segundo príncipe Will Tretgauzir. Naquele instante, Rita finalmente confirmou sua suspeita. O homem que havia sido visto acariciando os cavalos no escuro celeiro na noite anterior era, na verdade, o próprio segundo príncipe. O príncipe Will foi apresentado em seu elegante uniforme naval azul marinho. Com cabelos escuros e olhos penetrantes e misteriosos, ele exibiu uma aparência extremamente atraente. Cordélia começou a sussurrar um alerta sobre a perigosa reputação do príncipe Will, mas é interrompida, quando o sumo sacerdote golpeia seu cajado com um sino sagrado, anunciando formalmente a apresentação de todas as princesas candidatas. O grande sumo sacerdote avança com seu cajado sagrado, e com uma voz solene, anuncia a primeira candidata, Lady Charlotte Terace, a segunda princesa do reino de Terace. Charlotte reconhece seu nome com uma delicada reverência. Ao contemplar a nobre de cabelos prateados, Rita ficou completamente boquiaberta. Ela observa, maravilhada, a beleza extraordinária e a presença majestosa de Charlotte, enquanto Charlotte sobe graciosamente pela grande escadaria coberta por um tapete vermelho, em direção à família imperial. Murmúrios discretos percorrem o salão. Todos confirmam que ela ocupa a cobiçada primeira posição entre as candidatas, e é considerada a principal favorita para se tornar a próxima imperatriz. A situação faz Rita entrar em pânico imediatamente. Um suor frio começou a escorrer por seu rosto, quando ela percebeu que todas as candidatas precisam fazer uma apresentação pública. Cordélia apenas consegue encará-la, incrédula, enquanto Rita tenta desesperadamente organizar os pensamentos e descobrir se seria aceitável mencionar seus pratos favoritos e seus hobbies aleatórios durante uma apresentação, diante da alta sociedade imperial. Antes que consiga elaborar qualquer plano coerente, a voz poderosa do sumo sacerdote ecoa pelo salão, anunciando a última princesa da lista, Lady Rita Landau. Sem praticamente nenhum tempo para se preparar, Rita é empurrada para o centro das atenções, com apenas alguns instantes para organizar os pensamentos. Ela subiu a grande escadaria, soltando um pequeno som nervoso, e ao chegar ao topo, se virou para a intimidadora plateia, composta por 50 nobres mulheres elegantemente vestidas. Rita tentou manter uma postura corajosa, enquanto algumas candidatas ao fundo a observam com sorrisos maliciosos. Completamente dominada pelo nervosismo, Rita acabou revelando em voz alta que seu principal hobby é cavalgar. Ela também contou que adora a torta de creme de leite preparada por sua babá e que, acima de qualquer outra coisa, ama cavalos. Um silêncio constrangedor e agonizante tomou conta de todo o salão de baile. Rita permanece paralisada, suando de nervosismo, enquanto uma atmosfera sombria parece pairar sobre ela. Interiormente, ela implora pelo perdão de seus pais por aquela apresentação desastrosa. A apresentação havia sido tão simples e espontânea, que parecia mais uma exposição escolar do que uma apresentação diante da mais elevada nobreza imperial. Ainda assim, Rita demonstrou uma honestidade completamente desinibida. Envergonhada, ela retornou discretamente para o meio da multidão. Nesse momento, porém, um sorriso sutil e cativante chama sua atenção. O segundo príncipe, Will Tretgauzir, estava observando Rita em silêncio, com um olhar gentil e cheio de interesse. Enquanto a imperatriz Elisa escondeu sua expressão de desaprovação atrás de seu volumoso leque marrom,
Rita e Cordélia se refugiam em um pequeno recanto próximo às flores azuis. As duas soltam enormes suspiros de alívio, depois de sobreviverem àquela verdadeira prova pública. De repente, uma deslumbrante luz dourada preencheu o corredor. Das sombras surge o primeiro príncipe, Sovan, que se aproximou com um sorriso radiante. Usando uma luva elegante, ele estende a mão na direção de Rita, e a convida pessoalmente para uma conversa em particular. Rita e Cordélia ficaram completamente paralisadas de perplexidade, enquanto erguiam os olhos para o deslumbrante príncipe de cabelos dourados, que repetia gentilmente o convite para conversar com Rita, no alto da grande varanda. Charlotte observava a cena com olhos atentos e impossíveis de decifrar. Em silêncio, acompanhava a aproximação do príncipe e da Rita. Com flores luminosas desabrochando atrás dele, o príncipe exibiu seu característico sorriso carismático, e reafirmou o desejo de passar algum tempo a sós com a princesa Rita. Os olhos de Cordélia se arregalaram até quase saltarem das órbitas. Em absoluto choque com a honra concedida, à amiga, ela levou as mãos iluvadas à boca. A expressão de Cordélia naquele momento refletia perfeitamente o espanto geral. Sua melhor amiga acabou de ser abordada pelo solteiro mais cobiçado do império. Em apenas 3 segundos, sempre rápida para agir, Cordélia se inclinou em direção a Rita, e em um sussurro urgente, praticamente a empurrou para que aproveitasse aquela oportunidade de ouro e conversasse imediatamente com o príncipe. Tomada pela empolgação, ela fez uma graciosa reverência diante do príncipe Sovan, e com uma despedida educada, se afastou para deixar os dois sozinhos. Em uma versão chibi, Cordélia ainda lançou uma piscadela travessa e acenou, desejando boa sorte a Rita. Enquanto isso, a alma da versão chibi de Rita parecia praticamente abandonar o corpo de tanto pânico. Ela estendeu uma mão impotente na direção de Cordélia, mas a amiga desapareceu rapidamente, em meio ao mar de convidados. Rita ficou completamente abandonada, com o coração disparado dentro do peito. A narração destacou a atitude de Cordélia, que demonstrou ser uma verdadeira amiga, mas não pretendia ficar no caminho do primeiro príncipe. Assim, ela desapareceu da cena como uma ninja. O príncipe Sovan, por sua vez, ofereceu a Rita um sorriso sereno e reconfortante, esperando pacientemente, enquanto ela tentava organizar os próprios pensamentos sob o céu estrelado. Os dois acabaram sentados frente a frente, em um belíssimo gazebo de vidro, iluminado pela lua cheia. Rita mantinha as mãos entrelaçadas em evidente agonia, tentando compreender o que poderia conversar com um príncipe imperial. Um estandarte majestoso apresentou formalmente aquele jovem carismático como o príncipe Sovan, o primeiro príncipe do Império de Gauzir. Enquanto observava do outro lado da mesa os traços perfeitamente esculpidos do príncipe e seus sedosos cabelos dourados, Rita não conseguia deixar de se impressionar internamente com a aparência dele. De perto, Sovan era ainda mais absurdamente atraente do que ela poderia imaginar. Ao observar melhor o rosto do príncipe, Rita prendeu a respiração ao notar seus olhos deslumbrantes. Sob a luz da lua, eles brilhavam como joias multicoloridas de um arco-íris. Por fim, Sovan rompeu o silêncio com sua habitual elegância. Ele se desculpou por ter interrompido a conversa de Rita com a princesa de Celede, e comentou casualmente sobre como o ar daquela noite estava particularmente agradável. Rita assentiu nervosamente, enquanto sua mente entrava em completo colapso. Ela temia que, caso os dois acabassem se dando bem, pudesse ser obrigada a se tornar imperatriz, e perder para sempre a liberdade que tanto amava de cavalgar. A pequena Rita soltou uma risadinha nervosa, e tentou desesperadamente conter os pensamentos caóticos. Lembrando a si mesma várias vezes de que precisava manter a educação e evitar envergonhar ainda mais seu reino, virando ligeiramente a cabeça, com um brilho travesso nos olhos, o príncipe baixou a voz para um tom grave e intrigante, se preparando para revelar algo surpreendente. Com um sorriso suave, o príncipe Sovan revelou que os rumores sobre a chegada de Rita ao Palácio Imperial montada a cavalo já haviam se espalhado por todo o lugar. Havia até uma certa provocação em seu tom, ao mencionar os boatos da realeza. O suor escorreu pelo pescoço de Rita enquanto ela, completamente constrangida, se apressava em esclarecer que não havia cavalgado sozinha, pois sua babá estava com ela. Relutantemente, acabou admitindo que seu cavalo se chamava Alec. Se lembrando das severas advertências de sua mãe, para que jamais falasse sobre animais considerados imundos, Rita tentou encerrar aquele assunto o mais rápido possível. No entanto, Sovan se inclinou para mais perto,
com um sorriso radiante confessou que era péssimo em cavalgar. Em seguida, perguntou se Rita poderia lhe dar algumas dicas pessoais, para melhorar sua habilidade. Assim que ouviu a palavra dicas, algo explodiu instantaneamente dentro da mente de Rita. Imagens gigantescas de cavalos surgiram em seus pensamentos, e se refletiram em seus olhos dourados, brilhando como tochas em chamas. Toda a compostura e etiqueta, que ela vinha tentando manter, desapareceram completamente. Tomada pelo entusiasmo, Rita começou a gesticular freneticamente, e a falar sem parar sobre cuidados com cavalos, alimentação, treinamento e tudo o que julgava importante. Enquanto isso, Sova observava sua falação animada, com uma expressão de absoluto encantamento e carinho. De repente, uma deslumbrante princesa de pele morena, envolta em um magnífico vestido cintilante, que parecia coberto por um céu estrelado, caminhou em direção ao gazebo, irradiando uma aura de pura elegância. Uma magnífica moldura floral surgiu para apresentar a bela recém-chegada, Lavui Lot, a quinta princesa do reino de Lot, classificada em terceiro lugar entre todas as candidatas, deslizando para dentro do gazebo com um sorriso sedutor e um tom levemente provocador. A princesa Lavui perguntou de maneira encantadora se poderia se juntar ao encontro particular dos dois e conversar também com o príncipe. Ao perceber uma possível rota de fuga daquela situação, a pequena Rita soltou um suspiro alegre de alívio. Finalmente, aquela intensa conversa a sós seria interrompida. A maioria das garotas ficaria arrasada ao ser interrompida por uma rival. Rita, porém, estava tratando Lavui como uma verdadeira salvadora, que acabou de enviar um barco de resgate. Sem perder sequer um segundo, o príncipe Sova endireitou a postura e interrompeu Lavui de maneira direta, porém educada. Explicou que, naquele momento, estava no meio de uma conversa particular com a princesa Rita. Atrás de seu leque decorativo, a princesa Lavui arregalou os olhos em evidente choque. Ela resmungou, claramente incomodada, que demonstrar um favoritismo tão exclusivo por uma única princesa, ainda por cima uma candidata de baixa classificação, logo na primeira noite, era extremamente inadequado. Fechando os olhos com uma autoridade inabalável, o príncipe Sovan declarou firmemente que aquela era justamente sua intenção, dedicar toda a sua noite exclusivamente a Rita. Com um gesto frio de dispensa, Sovan sugeriu tranquilamente que Lavui fosse se entreter com os outros dois príncipes, que estavam espalhados pelo salão. O príncipe Savon acabou de erguer a barreira definitiva. A princesa Lavui ficou paralisada, tomada por uma humilhação absoluta, enquanto sombras de raiva cobriam seu rosto, sem conseguir respirar direito. Rita percebeu a tensão explosiva no ambiente, e nervosa, levantou a mão na tentativa de propor um meio-termo. O príncipe Sova inclinou a cabeça, curioso, e encarou Rita com uma expressão confusa, como se perguntasse o que ela pretendia fazer, enquanto a princesa Lavui o fulminava com o olhar por trás dele. Com um sorriso radiante e inocente, Rita sugeriu que, como todas as princesas, desejavam passar algum tempo com os membros da família real, o mais justo seria estabelecer limites rígidos de tempo e organizar pequenas discussões em grupos. A princesa Lavui e as nobres ao redor ficaram completamente imóveis, tomadas pela perplexidade. Todas encararam Rita como se ela tivesse acabado de introduzir um conceito alienígena nas rígidas tradições da etiqueta da corte imperial. Com entusiasmo, Rita ergueu os dedos e começou a explicar a lógica por trás de sua proposta. Havia 30 princesas, as dividindo igualmente entre os 3 príncipes. Seriam exatamente 10 garotas para cada príncipe, formando grupos de estudo, que poderiam se revezar. Dessa maneira, todas teriam a mesma oportunidade de conversar com os membros da família imperial. Uma visão ampla do grande salão revelou as 30 candidatas, cada uma com seus trajes coloridos, organizadas cuidadosamente ao redor dos 3 príncipes. Assim, cada nação teria uma oportunidade justa e equilibrada de conversar com eles. Rita irradiava orgulho, claramente satisfeita com sua brilhante estratégia diplomática. Rita abriu os braços em um gesto expansivo, enquanto o príncipe Sovan a encarava completamente atônito e sem palavras. Ele levou a mão à boca, e de repente, deixou escapar uma risada calorosa e sincera. O príncipe Sova então fitou Rita com profunda admiração. Ele a elogiou por sua bondade genuína, e por sua consideração para com todas as pessoas, sem demonstrar sequer um traço de discriminação.
A lógica altruísta de Rita acabou de conquistar completamente o coração do primeiro príncipe, sem que ela sequer tivesse tentado fazê-lo. O príncipe Sovan assentiu de maneira tranquila e aprovadora, e o plano de Rita para organizar as discussões em grupo foi imediatamente colocado em prática. Com um brilho refinado no olhar, ele percorreu o corredor ao redor e mencionou casualmente que poderiam reunir ali perto o primeiro grupo de 10 princesas para iniciar o sistema de rodízio. Então, com seu charme natural, o príncipe Sovan se virou, ergueu a mão enluvada e convidou calorosamente as nobres que estavam por perto a se aproximarem. O grupo de candidatas esperançosas imediatamente explodiu em suspiros encantados e murmúrios lisonjeados, avançando ansiosamente em direção ao príncipe de cabelos dourados. Perto da extremidade do gazebo, a princesa Lavui cruzou os braços em silenciosa frustração e lançou um olhar amargo para toda aquela cena que se desenrolava diante de seus olhos. Enquanto isso, Rita percebe o olhar sombrio de Lavui e Lot, e lhe oferece uma expressão educada e discreta, sentindo a aura pesada que emanava daquela nobre arrogante. Pelo jeito, Lavui e Lot achava que estava prestes a conseguir um encontro romântico particular, mas acabou sendo obrigada a participar de uma sessão de encontro em grupo. Seu orgulho havia sido profundamente ferido naquele momento. Enquanto as princesas avançavam apressadamente para garantir seus lugares, Rita observava o príncipe à distância, se lembrando do gentil elogio que ele havia feito sobre sua bondade. Ela juntou as mãos diante do corpo e percebeu que, como todas as outras damas, estavam desesperadas pela atenção da família real. Sua proposta organizada havia dado a todas uma oportunidade justa de se destacarem. No fim, aquilo funcionava perfeitamente para ela, pois Rita não tinha absolutamente nenhum interesse em ser escolhida. Enquanto isso, nas profundezas dos aposentos internos do Palácio Imperial, um requintado arranjo de peonias cor-de-rosa e pérolas repousava sobre uma mesa dourada, envolto por um silêncio pesado e sufocante. Um suspiro baixo e amargo ecoou pelo salão, seguido pela voz sombria da imperatriz, que lamentava o quanto tudo havia se tornado desagradável. As sombras se projetavam, dramaticamente pelas paredes do luxuoso aposento, enquanto a imperatriz Elisa apertava com força seu leque de penas, deixando escapar um rosnado furioso e trêmulo. Seus olhos brilhavam com uma ira venenosa, ao perceber, com crescente horror, que seu controle absoluto sobre a corte estava começando a escapar de suas mãos. Completamente tomada pela raiva, a imperatriz Elisa perdeu o pouco de compostura que ainda lhe restava. Ela arremessou seu caro leque marrom pelo salão, com um grito enfurecido e se deixou cair contra o sofá de veludo, consumida pela fúria. Suas criadas pessoais tremiam de medo, mantendo a cabeça profundamente abaixada, para evitar se tornarem o próximo alvo de sua ira imprevisível. A situação havia se transformado em uma verdadeira crise de fúria da imperatriz. Elisa estava atirando seus acessórios caros pelo salão, como uma criança mimada, que não havia conseguido dormir o suficiente. Ao encarar o sacerdote da corte e os demais servos, que tremiam diante dela, a imperatriz Elisa berrou furiosamente, tomada pela indignação com a profecia dos anciãos do templo. Ela queria entender como eles poderiam ter anunciado 1000 anos de paz sob o governo de um novo soberano sem sequer mencionar que esse governante seria ela. Ela se recusou a aceitar qualquer profecia que não a reconhecesse como a soberana suprema e definitiva do império. Então, um sorriso assustador e completamente insano surgiu no rosto da imperatriz Elisa, enquanto linhas de sombras negras envolviam sua silhueta. Com os olhos arregalados e injetados de sangue, ela gritou para o vazio, tomada por uma convicção delirante, de que era a única governante bela e desejável de que o império jamais precisaria. Para Elisa, o trono pertencia exclusivamente a ela, e ninguém mais tinha o direito de ocupá-lo. Suando profusamente por todos os poros, o sacerdote da corte gaguejou uma resposta hesitante, tentando inutilmente explicar as escrituras sagradas sem despertar a ira da monarca desequilibrada. A imperatriz Elisa imediatamente o interrompeu, com um sorriso doce e mortal, se inclinando para a frente, estreitou os olhos roxos até que se transformassem em fendas afiadas como lâminas. Com um tom debochado e assustadoramente suave, ela o instigou a terminar a frase, o desafiando a pronunciar sequer mais uma palavra que contradissesse suas ordens. Tremendo como uma folha, o sacerdote gaguejou um pedido de desculpas, implorando pelo perdão da imperatriz. Elisa soltou uma risadinha aguda e sinistra, repetindo sarcasticamente o pedido desesperado do homem.
tratando suas súplicas com uma condescendência assustadora. Então, com uma elegância aterrorizante, ergueu 2 dedos esguios no ar e anunciou friamente a acusação oficial contra o sacerdote e a criada que permanecia ao lado dele. Se tratava do crime supremo de desrespeito à autoridade real. A criada soltou um grito de puro choque e terror, sem entender absolutamente nada, tentou desesperadamente descobrir qual havia sido seu erro, enquanto o sacerdote caiu de joelhos, implorando por misericórdia. Elisa, porém, simplesmente fez uma careta de irritação. Para ela, os criados comuns eram extremamente vulgares e barulhentos. Quando começavam a gritar, a situação era tão absurda que a criada sequer havia aberto a boca para dizer qualquer coisa, e ainda assim, já estava sendo acusada de traição. Os 2 criados desabaram sobre o tapete, chorando de maneira histérica. O suor frio escorria por seus rostos pálidos, enquanto permaneciam sob o olhar gélido e imóvel da imperatriz. Movendo o dedo indicador de maneira quase brincalhona e casual, Elisa pronunciou seu julgamento final, com um sorriso alegre e assustadoramente sereno. Ela ordenou aos guardas do palácio que levassem os 2 criados dali e os executassem por decapitação. Imediatamente, os guardas fortemente armados agarraram os 2 que gritavam desesperadamente pelos colarinhos e os arrastaram para fora da suíte real. Os apelos desesperados do sacerdote por misericórdia foram desaparecendo pelo corredor, até que as pesadas portas duplas douradas se fecharam com um estrondo ensurdecedor. Elisa soltou um suspiro suave e dramático, com absoluta casualidade. Lamentou o quanto era irritante permitir que assuntos tão insignificantes perturbassem sua elegância. Ela simplesmente ignorou a execução horrível, reafirmando seu absoluto desprezo por qualquer pessoa que ousasse questionar sua majestade divina. Ela era a personificação do mal absoluto. Próximos à entrada, os demais criados do palácio abaixaram a cabeça em uníssono, tomados pelo terror. Tremendo, se apressaram em concordar com cada palavra pronunciada pela imperatriz, desesperados para preservar a própria vida. De repente, as altas portas da entrada se abriram com um rangido, revelando o segundo príncipe Will Tresgalzir parado sob a intensa luz do lado de fora. Ele trajava um elaborado uniforme militar azul escuro, adornado com intrincados bordados dourados. O semblante da imperatriz Elisa imediatamente se iluminou. Ao avistar o enteado de cabelos escuros, ela o recebeu com uma afeição sinistra, o tratando carinhosamente, como sua adorável bonequinha. Ao entrar no centro do grande aposento, com uma expressão completamente desprovida de emoções, o príncipe Will inclinou profundamente a cabeça, demonstrando respeito, enquanto buscava saber se a imperatriz o havia convocado por algum assunto urgente. Com um sorriso exageradamente afetuoso e teatral, a imperatriz Elisa estendeu a mão enluvada em sua direção. O príncipe Will se ajoelhou graciosamente sobre um dos joelhos e depositou um beijo suave e formal no dorso da mão dela, cumprindo seu dever real, com uma precisão quase mecânica. A imperatriz Elisa o elogiou de maneira condescendente, se referindo a ele, em um tom zombeteiro como um garoto valioso, mantendo a cabeça baixa. O príncipe Will explicou educadamente que não poderia permanecer afastado do salão principal do banquete por muito tempo, pois sua ausência prolongada poderia despertar suspeitas entre os convidados estrangeiros. A dinâmica psicológica entre os 2 era perturbadora. A imperatriz tratava o segundo príncipe como uma espécie de marionete presa a fios invisíveis, enquanto Will precisava demonstrar obediência absoluta, apenas para continuar vivo. A expressão encantadora da imperatriz Elisa desapareceu instantaneamente. Seus olhos se tornaram frios e sombrios, quando ela ouviu a menção às princesas candidatas. Sem qualquer piedade, ela passou a insultar Will diretamente, o lembrando de que ele não passava de um fracasso patético, incapaz de possuir nos olhos as centelhas divinas que caracterizavam a verdadeira realeza. O príncipe Will permaneceu completamente em silêncio, suportando os ataques verbais, sem sequer estremecer. A imperatriz Elisa tocou delicadamente o queixo dele, assumindo um tom falsamente compassivo. Em seguida, fingiu lamentar ter ferido seus sentimentos, e acrescentou, de maneira dissimulada, que aquela situação miserável não era inteiramente culpa dele. No painel espelhado, surgiu por um instante uma imagem distorcida e grotesca da imperatriz Elisa. Seu sorriso se alargou de maneira antinatural, enquanto ela cruelmente provocava Will, trazendo à tona a lembrança de sua mãe falecida, e zombando de sua morte miserável. Logo depois, porém, prometeu falsamente que cuidaria dele com todo o carinho possível.
O príncipe Will apertou com força o punho enluvado contra o peito, e baixou ainda mais a cabeça, mesmo sendo constantemente atormentado por aquela mulher, se limitou a oferecer um agradecimento baixo e vazio. A imperatriz Elisa afastou os cabelos para trás, com uma leve risada, e tratou seus próprios comentários cruéis, como algo sem importância, alegando que havia se desviado do assunto. Então, se voltou para o verdadeiro motivo da presença de Will, a antiga profecia transmitida pelo oráculo do deus Atra. Era o típico comportamento de uma realeza tóxica. Depois de insultar brutalmente a mãe falecida de um príncipe, a imperatriz simplesmente e mudava de assunto e passava a tratar das escrituras sagradas, como se nada tivesse acontecido. A imperatriz Elisa lançou um olhar de soslaio ao príncipe, e quis saber qual era a opinião pessoal dele sobre a sagrada profecia. Mantendo os olhos baixos, o príncipe Will demonstrou serenidade, e pediu que ela esclarecesse exatamente a que aspecto da profecia estava se referindo. Uma grandiosa representação celestial surgiu diante deles, ilustrando as escrituras sagradas. A imagem retratava um imperador valente, que possuía brilhantes centelhas flamejantes dentro dos olhos e que, segundo a profecia, estava destinado a escolher uma donzela sagrada. Essa donzela ascenderia, posteriormente à posição de imperatriz. A tapeçaria divina retratava a silhueta do futuro imperador dançando com a noiva que havia escolhido. A profecia anunciava o início de uma era que traria 1000 anos de paz absoluta e prosperidade para todo o império. De volta à realidade, a imperatriz Elisa estava sentada, cercada por um espesso e opressivo mar de rosas vermelho escuras, espinhos afiados. Ela soltou uma risada de desprezo, claramente zombando daquela história absurda, enquanto queria saber o que Will achava de tamanho disparate. Seus afiados olhos púrpura se voltaram para o jovem príncipe, examinando atentamente cada uma de suas reações, em busca de qualquer sinal de traição ou desafio, sabendo que uma única palavra errada poderia resultar em sua execução. O príncipe Will manteve uma postura humilde e submissa. Em voz baixa, declarou que não possuía conhecimento suficiente, e que não era digno de avaliar profecias divinas. Então, erguendo ligeiramente o olhar, Will decidiu bajular estrategicamente a imperatriz. Ele afirmou que seguir as escrituras do átrio sagrado e organizar a cerimônia de seleção das candidatas havia sido uma decisão brilhante e maravilhosa por parte dela. A bajulação funcionou como um encanto. A imperatriz Elisa abriu os braços e caiu em uma risada melodiosa, e extremamente satisfeita. Em seguida, começou a elogiar a si mesma com entusiasmo, exaltando quanto era nobre e admirável por ter organizado aquele evento, apesar de todas as suas próprias reservas. O príncipe Will abaixou novamente a cabeça, e confirmou discretamente os exagerados elogios que ela fazia a si mesma, respondendo de maneira suave e obediente. De repente, o sorriso da imperatriz Elisa se tornou afiado e ameaçador, enquanto ela pronunciava mais uma vez, o tratamento de Vossa Majestade. Os olhos do príncipe Will se arregalaram levemente, pois ele percebeu que a atmosfera ao redor havia sofrido uma mudança perigosa. Se recostando nas almofadas do sofá, a imperatriz Elisa comentou casualmente que a traição vinha se espalhando desenfreadamente pelo palácio ultimamente. Com evidente orgulho, se vangloriou de ter acabado de enviar 2 criados diretamente para o cadafalso, apoiando o queixo sobre uma das mãos e exibindo um sorriso doce, porém enganoso. Elisa determinou que o príncipe Will cuidasse pessoalmente da limpeza deixada pelos servos executados. Sem hesitar, o príncipe Will se ajoelhou e baixou profundamente a cabeça, aceitando aquela ordem macabra sem demonstrar o menor sinal de protesto. A imperatriz Elisa fez um gesto de aprovação diante de sua figura ajoelhada, e comentou que desejava que o restante do império possuísse a mesma obediência absoluta. Seu tom voltou a se tornar sombrio, quando reiterou o intenso ódio que sentia por qualquer pessoa que ousasse cometer traição contra seu governo. Se inclinando para frente com um olhar sinistro, a imperatriz Elisa ordenou explicitamente a Will que eliminasse quaisquer princesas candidatas estranhas ou rebeldes que ousassem desafiar sua autoridade durante o processo de seleção. O príncipe Will permaneceu olhando fixamente para frente, enquanto a imagem da princesa Rita surgiu na sua mente. O enorme peso daquela ordem de assassinato começava a se instalar sobre seus ombros. Will apenas confirmou silenciosamente sua obediência, com uma última reverência. A cena então voltou ao movimentado palácio, onde a princesa Rita permanecia completamente alheia à conspiração mortal
que estava sendo tramada a portas fechadas, dentro do magnífico salão de recepção, banhado pela luz do sol, a música preenchia o ambiente. Enquanto os nobres convidados e as princesas candidatas circulavam graciosamente diante das luxuosas mesas do buffet, aproveitando a animada atmosfera social, vestindo seu elegante vestido verde, Rita caminhava próxima às colunas de mármore, e soltou um suspiro suave e cansado, enquanto observava a grandiosa celebração acontecendo ao seu redor. Ao contemplar a multidão feliz, o rosto de Rita se iluminou com um sorriso genuíno e doce. Ela estava profundamente satisfeita, ao perceber que sua ideia de promover uma conversa em grupo havia funcionado e conseguido salvar o banquete do constrangimento e do caos. Ela caminhava tranquilamente em direção à saída, mantendo uma postura relaxada, e pensando que, enquanto todas as outras garotas disputavam desesperadamente o favor da família real, finalmente havia encontrado a desculpa perfeita para desaparecer sem chamar atenção. Estrelinhas e lágrimas cômicas brilhavam nos olhos da pequena Rita, enquanto a imagem majestosa de um enorme cavalo resplandecia atrás dela. Rita lacrimejava, tomada por um desejo irresistível. Depois de passar a noite inteira ouvindo e falando sobre técnicas de equitação, tudo o que mais queria era visitar seu amado cavalo, Alec, nos estábulos. Na ponta dos pés, ela se aproximou sorrateiramente das pesadas portas de vidro e soltou uma risadinha discreta. Naquele momento, Rita acreditava que ninguém perceberia caso uma princesa de baixo escalão escapasse por alguns minutos. De repente, uma voz feminina chamou seu nome bem atrás dela. Rita deu um salto de 2 pés de altura, soltando um pequeno grito de susto. A situação era quase irônica. Era possível tirar uma garota do interior, mas não era possível tirar dela a obsessão por cavalos. A pobre Rita havia sido pega em flagrante, justamente na porta de saída. A empregada Noel se aproximou dela com um olhar inflexível. Sua expressão deixava claro que queria saber para onde, exatamente, Rita achava que estava tentando fugir daquela vez. Noel se inclinou, ficando desconfortavelmente próxima do rosto da jovem princesa, e sua presença imponente fez Rita entrar em pânico. A garota começou a agitar as mãos freneticamente, enquanto se desculpava de maneira atrapalhada, sem sequer compreender qual havia sido seu erro. Um suspiro pesado escapou dela, enquanto sua expressão demonstrava que queria saber se Rita estava realmente planejando aprontar mais uma de suas façanhas descaradas. Os olhos azul gelo de Noel se estreitaram, até se transformarem em 2 fendas afiadas, encarando Rita diretamente como se tentassem descobrir se aquela princesa sequer possuía uma única célula cerebral funcionando. Seu olhar impassível era tão intenso que parecia capaz de derreter aço. Naquele momento, Noel se parecia muito menos com uma criada pessoal, e muito mais com uma severa guarda penitenciária, encarregada de vigiar uma prisioneira considerada um risco de fuga. Rita se encolheu completamente, sob aquela pressão. Seus grandes olhos dourados e brilhantes começaram a se encher de lágrimas cômicas, enquanto ela soluçava e desmoronava diante de sua aterrorizante criada. Então, uma lembrança do passado veio à tona, na ocasião anterior em que Noel havia seguido Rita secretamente, para descobrir qual era o misterioso destino da princesa. Acabou encontrando a resposta. Rita havia ido aos estábulos, e estava alegremente brincando com seu amado cavalo, Alec, completamente encantada com o animal. Assim, o grande segredo que Rita tentava esconder de Noel, finalmente havia sido descoberto. Sempre que encontrava uma oportunidade, a princesa escapava para passar um tempo com Alec. Rita soltou um suspiro derrotado, ao perceber que havia sido pega em flagrante fazia muito tempo. Noel balançou a cabeça, incrédula, e questionou sem rodeios qual era a verdadeira ambição de Rita. Também a lembrou de que ela havia viajado até a capital real, com o objetivo de se tornar a suprema imperatriz, e não uma simples encarregada dos estábulos. Então, Noel iniciou uma verdadeira e incansável palestra. Ela enumerou uma por uma todas as expectativas que recaíam sobre Rita, e a repreendeu por estar negligenciando o príncipe Emílio. Além disso, advertiu que Alandol era um reino minúsculo, o que tornava ainda mais necessário que Rita se destacasse entre as demais candidatas. Naquele momento, Noel parecia estar apresentando uma verdadeira aula de política imperial, enquanto Rita, por sua vez, mal prestava atenção, e já planejava mentalmente sua próxima excursão equestre. Enquanto isso, o príncipe Will caminhava silenciosamente pelo corredor dourado.
Seu elegante uniforme azul marinho refletia a luz, enquanto ele se aproximava daquele trecho do palácio. Ao ouvir as vozes abafadas vindas da esquina, o príncipe parou, surpreso. Seus olhos penetrantes logo encontraram as duas mulheres próximas ao arco de mármore. Noel cruzou os braços e exigiu saber o que Rita realmente pretendia alcançar. Completamente alheia à presença do príncipe Will, que permanecia silenciosamente escondido, atrás de uma coluna de mármore, Rita baixou o olhar. Por um instante, ponderou se deveria inventar uma mentira bem elaborada, para escapar daquela situação. No entanto, ao sentir seus olhos dourados brilharem, decidiu que diria a mais absoluta verdade. Aquele era exatamente o momento em que a maioria das heroínas, provavelmente inventaria uma desculpa elaborada. Rita, porém, era honesta demais para o próprio bem. Seu semblante se iluminou com um sorriso alegre e deslumbrante, e ela declarou com toda a ousadia que não tinha o menor interesse em se tornar imperatriz. A declaração inesperada fez Noel ficar completamente atonita, enquanto o príncipe Will, escondido atrás da coluna, permaneceu absolutamente sem palavras. A inacreditável confissão pairou pesadamente pelo ar do corredor, deixando a todos sem reação. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. E não se esqueçam de curtir e comentar. E caso vocês não sejam inscritos, se inscrevam para não perderem nenhum vídeo aqui no canal. E bem, pessoal, nos vemos nos próximos vídeos.